O Simprosm, Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, está realizando o 5º Seminário Educação em Foco. Começou ontem e tem continuidade hoje, um importante espaço de debates e aperfeiçoamento para os professores da rede municipal. Hoje pela manhã o tema da palestra foi Neurociências e Mídias, ministrado pelo professor Alfred Scholl, que está aqui. Ele é do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vai conversar conosco sobre essa temática que ele abordou de manhã. Nós até, vocês perceberam, invertemos a ordem do programa justamente para reconhecê-lo pelo seu... Obrigado. Pela sua atenção de ter vindo até aqui conosco, antes do seu almoço, muito obrigado, e trazer essa sua contribuição, motivo da sua palestra hoje de manhã, junto com os professores municipais. Professor, que tema interessante, professor. Eu sei como é que eu não fui até lá para assisti-lo. Neurociências e mídias, professor. Isso, eu falei um pouco sobre o impacto das neurociências e as novas tecnologias no processo de aprendizado e memória. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar um pouco mais, de maneira mais ampla, né? Não pensar apenas em disciplinas fechadas. Então, as neurociências estão aí para poder auxiliar um pouco nos profissionais de educação a compreender melhor os processos que eles já trabalham no dia a dia. Então, é mais para poder auxiliar, né, no processo de entendimento do que eles já lidam a todo momento na sala de aula. Então, é um pouco de contribuição, né? Vamos lá, na prática, o que o senhor disse que está acontecendo? Onde é que está havendo essa... Já se discutiu naquela época a transdisciplinaridade, né? A interconexão dos saberes entre essas questões todas, mas agora, pelo que eu estou percebendo, você está falando de instrumentos tecnológicos, é isso? Sim, nós estamos num mundo que atualmente está trabalhando com novas tecnologias, mídias, os diferentes meios pelos quais as informações trafegam. Né? Aqui mesmo, a televisão, né? Perfeito. Veio para ficar, teve gente que não apostou nela, né? Muito bem colocado. Deixa eu só dizer para o senhor aqui, na abertura do programa, a gente sempre cita, olha aqui, professor, ó, além de no canal 19, NET Comunicação Sem Fio, Trânsito Sem Fio, aliás, Trânsito com Fio, né, da internet, também pelo site santamaria.tv.br, pelo e-mail, pela plataforma digital, ou seja, é isso que o senhor está trazendo? Isso mesmo. Nós trabalhamos com novos paradigmas cognitivos, ou seja, as demandas nós somos capazes de cumprir. Então, nós precisamos instrumentalizar e dar competências para os profissionais, uma vez que a juventude está aí, está usando. Quem hoje em dia não está com Facebook ou acessando outras mídias digitais, fazendo acesso pelo YouTube, de vídeos, de sons. A disponibilidade é muito grande. Então, nós temos que saber lidar com como trabalhar essas informações. Então, seja blogs, como você bem citou, né? O próprio canal aqui tem blog, tem site, deve ter o YouTube, né? Deve disponibilizar as imagens na própria página, já tem o link direto. Então, por que não utilizar esses recursos também no processo educacional? Então, através da produção de vídeos, animações, produção de materiais didáticos. Então, isso é parte do que eu vou falar à tarde também, uma oficina de produção de materiais didáticos. Muito interessante. O potencial dessas mídias todas. O senhor sabe que um dia eu fui numa aula inaugural em Agudo e notei, para ensino à distância, mas a valorização que aqueles alunos dão para aquele contato, para essa interação, deles interagirem, baixarem arquivos, lerem pelo computador? Sim, e isso não é uma exclusividade por idade, ou seja, não existe limite. Hoje um iPad, um telefone na mão de uma criança de colo, ele já, entre aspas, faz destruição, né? Ele descobre tudo ali, mais até do que a gente. E isso não é restrito para ele, ou seja, não foi feito para ele, né? Foi produzido para nós, adultos, entre aspas, mas cai na mão da criança, ela explora com uma facilidade enorme. As pessoas mais idosas ou de todas as idades, às vezes têm o quê? Aquele receio do uso, não quero mexer, evita. Mas assim que descobre e vê o potencial,
Está lá. Você pode aprender línguas, você pode descobrir novos mundos. A questão é, chama atenção? Então, a atenção é um ponto chave. Interesse, motivação. Precisa se utilizar esses recursos todos? Não. Né? A oralidade começa com uma primeira tecnologia de informação nossa. Né? A própria conversa, o diálogo. A fala, mas o verbal, né? Depois veio a escrita e agora a internet. Então, se a gente buscar bem, nós temos que explorar esses potenciais, utilizá-los como recurso didático. Agora, se não há essa possibilidade, gente, tem tantos outros. Por isso que eu estou falando, não o processo de inclusão digital não é um processo obrigatório. Na verdade, é uma demanda da sociedade. Nós estamos utilizando esses recursos. Quem hoje em dia não tem um celular? Ou quem não pode utilizar um celular para tirar fotos e fazer uma animação ou fazer um pequeno vídeo e postar esse vídeo? Hoje em dia é a coisa mais comum. E por que não utilizar isso como um recurso, nossa escola aqui, ferramenta didática? Uma das nossas escolas aqui de Santa Maria concorreu num concurso, concorreu em nível nacional agora, recentemente aí, como homenagem a um artista consagrado aqui da cidade, né? Veja só, e foi eles que produziram tudo isso. Mas eu queria dizer, aproveitar bem o seu tempo aqui, esses minutos, que bom que o senhor está ali falando para professores, porque quem está aplicando isso. Exato, o senhor comentou agora a questão da idade. E era muito fácil dizer que os professores não estavam nessa onda dos jovens. Como não? E aí o que aconteceu, professor? Tinha escolas aí que os computadores estavam encaixotados porque a eletricidade não comportava. Ou porque isso, justificativa todo mundo tem. Agora, se o professor quiser entrar na coisa, ele faz funcionar. Sim, um ponto importante aí é a capacitação do docente. Então, aí que entra os formadores dos próprios docentes. Ou seja, o docente ele sai de uma universidade ou sai de um curso específico como professor de geografia, de história, de matemática, de português, mas muitas das vezes, se a gente analisar o EJA, o ensino de jovens e adultos, que também é uma coisa importante, às vezes ele tem que lecionar quase todas as disciplinas. Então, o processo de ensino-aprendizagem é quase tão importante quanto o conteúdo específico daquela disciplina. Ou seja, e isso, em geral, não é passado na universidade, ele tem que se capacitar. Ou ele foi formado numa universidade há 10, 15, 20 anos atrás. Se capacitar nos meios instrumentais e na realidade em que ele vive, né? Instrumentalização. E na realidade em que vive adaptar para a realidade dele. Ou seja, também não adianta ele estar numa escola onde é bem mais prático, ele tem ali no lado de fora dela um professor de biologia para levar e mostrar a biologia, ele não precisa mostrar na internet. Ele não precisa acessar a internet, ele tem ali. Um professor de história, geografia, de português, de matemática, ele pode usar o contexto da própria escola. Então, as novas tecnologias elas vêm como ferramentas auxiliares. Agora, a questão nós estamos num ponto de o que é essencial? Todo mundo é um computador por criança? Todos os professores têm que ter computador? O computador deve ser a única resposta para o ensino? Daí acho que o uso vai vir com a aplicação desse princípio. Mas não é a solução, assim, a meu ver, colocar um computador para cada um. É mais pensar no modo de trabalho do computador. Ou seja, da internet. Né? Se nós estamos trabalhando com múltiplas mídias e introduzindo som, imagem, escrita, o dinamismo de você acessar a internet, quem é que você mesmo acessa a internet e você fica só numa página? Poxa, meu problema é esse. Aqueles links ali, aquela página manda para outra, você abre outra janela, que abre outra. Interconectado. É interconectado. Nossa mente é interconectada. Nossas áreas cerebrais são interconectadas. Nós somos muito mais curiosos por uma coisa que ramifica, que diversifica, do que uma coisa estática. Então é lógico que se você tem a oportunidade de trabalhar vários aspectos de uma mesma informação, eu posso, como nós temos um projeto que é o Neuroaventura, lá na UFRJ e com escolas públicas, onde nós pegamos e tem alunos do ensino médio trabalhando com um blog, que é o Neuroteam, que é feito por adolescentes para adolescentes,
mas eu tenho o Neuroaventura, que trabalha uma narrativa transmídia, então eu tenho a parte da web, eu tenho a parte impressa, eles consultam o Wiki, consultam o YouTube, consultam ferramentas de internet, mas também vão pesquisar lá o livro didático, vão procurar fontes adicionais. Então, quando você põe um desafio, é a melhor maneira de incentivar. Agora, lógico, o profissional ele tem que saber como utilizar essas ferramentas. Então, aí vem, por exemplo, oficinas. Hoje à tarde, no evento, vão ser feitas oficinas. As oficinas, quais são os papéis? Instrumentalizar os docentes. Então, você precisa capacitar. O docente, ele procura, mas você também tem que ter a disponibilidade, a disposição da instrumentalização, né? Suas formulações, professor, muito bem postas, suscitam, inspiram uma tese, ou teses, né? Isso é muito interessante porque é da hora. E para encerrar, professor, e a atenção dos professores, como é que está ali? Em relação ao que o senhor está dizendo? É como eu estou aqui, grudado no que o senhor está dizendo? Daí eu tenho que lembrar uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se chama de neurobobagem. Porque botou neuro na frente vira sucesso. Certo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que é passado e como é passado. Então, eu sempre transmitido, passado enquanto transmitido. Então, tanto quem está passando tem que ter expertise na área, ou seja, tem que ter conhecimento. Eu não posso falar de escola, de professores, se eu estou num nível universidade, estou numa universidade, mas eu tenho contato com as escolas e com professores. Agora, o que acontece muito é você usar mitos, pegar pequenos trechos de artigos e transpor isso para dizer que é a realidade inteira. Você pegar apenas um dado e dizer assim, isso aqui vai fornecer uma ferramenta boa para o ensino, usem. Não, você tem que testar, você tem que averiguar, você tem que ter o professor como companheiro do processo. Então, a escola, ela tem que não só ter as ferramentas, como você me disse, ter os computadores, sim, mas você tem que experimentar, você tem que usar. Porque depende da realidade. O professor, ele é o maestro dentro da sala. Então, ele vai poder julgar o que turmas são diferentes. Cada turma trabalha num ritmo. Cada aluno é um ritmo. Mas todos eles vão trabalhar um processo, que é o de ensino, que é o professor que está fazendo, e a criança também, e a aprendizagem.